Por que é necessário se sentir motivado a filosofar? Você já se fez essa pergunta? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Conforme vimos em nossa última videoaula, a filosofia vive de crise, conforme verificamos no pensamento de Heráclito de Éfeso, no qual o Logos é capaz de perceber o ser, mas o ser se mostra e se esconde. Em face disso, eu encerrei o nosso 19º vídeo, dizendo então que hoje entraríamos nas características da filosofia grega propriamente dita, antes de darmos prosseguimento aos filósofos da natureza, e assim o faremos agora e passaremos a listá-las, ou seja, a listar as características da filosofia. A filosofia possui características e hoje podemos dizer que a filosofia é uma disciplina, é um modo de pensar bem peculiar. A característica é aquilo que diferencia algo de algo, se assim pudermos dizer. Então, ela possui seus atributos próprios, os seus traços marcantes. A filosofia, possuindo características definidoras, ela, com as suas propriedades, irão começar a definir a sua forma no Ocidente. E isso nós vimos através da passagem do logos narrativo, da razão narrativa mitologia, ao logos demonstrativo, ao logos reflexivo grego. Assim, de saída, a filosofia possui em si dois atributos fundamentais. Ela é teórica, é um primeiro atributo. O que quer dizer teórica no contexto grego? A filosofia é contemplativa. E o segundo atributo fundamental é que a filosofia é ética. Então, aqui nós já recolhemos dois atributos, duas características da filosofia. Ela é teórica ou contemplativa e ela é também ética. É básico que percebamos que se trata de uma maneira de pensar ou refletir e que possui método próprio. E esse método da filosofia é um método dialético diferente de todas as ciências, sejam as ciências da natureza, sejam as ciências exatas, sejam as ciências humanas, como eu vou dizer, aplicadas. Então, a filosofia não se confunde com as ciências de modo geral. E a filosofia, sendo diferente, inclusive pela sua metodologia dialética, diferente das filosofias, diferente das ciências, a filosofia busca compreender o real ou a realidade radicalmente, ou seja, em suas raízes. Radicalmente quer dizer isso, radicalmente, em suas raízes. Ela busca compreender problemas da seguinte maneira: qual é o sentido da existência humana? Qual é o sentido da política? Qual é o sentido da religião? Qual é o sentido da economia? O homem pode acessar a verdade ou existe uma limitação para o homem acessar a verdade? Então, são esses temas eternos, esses temas, esses conteúdos que sempre foram atemporais e espaciais, que passam a ser objeto definidores da filosofia. Desse modo, num primeiro momento, já podemos dizer, então,
que quem não possui curiosidade para questionar os grandes assuntos problemáticos da humanidade, conforme eu disse, precisa se sentir motivado para questioná-los. Então, a pessoa precisa do despertar. E como que a pessoa se desperta para o filosofar? Através do nosso laboratório, que é a biblioteca. E, desse modo, a pessoa se sentindo motivada a buscar a reflexão acerca da existência humana, acerca do sentido da política, acerca do sentido da ética, do direito, da arte, o que é o belo. A beleza está em algo que é apreciável ou a beleza é algo subjetivo, que está dentro da pessoa que observa a obra de arte? Então, esses são os grandes problemas que a filosofia busca encontrar, discutir. Sócrates disse que a vida pode ser mais humanamente vivida, ou seja, a vida que mais pode ser humanamente vivida é a vida dedicada à reflexão, ou seja, uma vida não refletida não vai apenas ser vivida enquanto vida humana. Nessa mesma linha de raciocínio, Aristóteles de Estagira, grande filósofo grego, disse que todo homem possui por natureza o desejo de conhecer. Então vejam que o homem possui por natureza o desejo de conhecer, de compreender. Então é um desejo, é algo espontâneo, é algo inerente, íncito à nossa própria condição humana. Esse desejo não é algo artificial ou imposto. É dentro dessa linha de raciocínio que o homem possui, por natureza, o desejo de conhecer, de compreender. E por que o homem precisa compreender? Porque se o homem não compreender o real, a realidade, ele está fadado à morte. Por quê? Porque o homem é guiado pela razão. O animal irracional, por outro lado, é guiado pelo instinto. Então, o animal praticamente já nasce pronto. Mas o homem, necessariamente, precisa conhecer. Então, por natureza, ele possui o desejo de conhecer. Então, vejam que interessante. A capacidade reflexiva humana é algo natural. Feitas essas colocações de caráter propedêutico, professoral, as características da filosofia na Grécia foram, conforme estamos observando em Tales, em nossos vídeos de Heráclito de Éfeso, a filosofia ela possui, de um lado, a experiência da razão humana. E, de outro lado, existe o lado do mundo. Existem coisas, curiosamente, inteligíveis. Coisas passíveis de serem compreensíveis. Algo a que se pode ter acesso pela experiência da razão humana. Então, nós possuímos, de um lado, a razão humana, que é inteligente, e, de outro lado, o mundo, que é inteligível, passível de ser lido, porque inteligente é interlegere, ler dentro. Inteligível é aquilo que é passível de ser lido, ou seja, algo a que se pode ter acesso pela experiência da razão humana. Então, o mundo é um conjunto de algo, o mundo é um conjunto de coisas compreensíveis, de coisas inteligíveis. O mundo está criado dentro de um sistema, dentro de uma estrutura. Cabe ao homem inteligente fazer a leitura dessas coisas, desse conjunto de coisas que são inteligíveis.
Então, os filósofos gregos levaram às últimas consequências o que é comum ao conjunto das coisas. Ou seja, eles fizeram a experiência radical da razão, o que é o ser, o que é a estrutura. Então, as coisas do mundo, como eu disse, possuem uma inteligibilidade. O homem possui a inteligência. Então, aqui são duas avenidas que começam a ser abertas pela experiência da razão e pela inteligibilidade do mundo. E, para se ter uma compreensão dessa inteligibilidade do mundo, o homem não pode conhecer apenas partes do real, recortes do real ou recortes da realidade. O homem tem que buscar o conjunto dessa estrutura em seu todo, que os gregos vão chamar de uno, ou a unidade que sustenta a diversidade. Então, aqui já está aparecendo com muita força a primeira grande característica da filosofia, que é a característica do universal. O uno mais o diverso, a multiplicidade ou a pluralidade. E, tendo o uno ou a unidade que sustenta a diversidade, podemos dizer assim, e que está sobre toda a experiência do mundo particular, do mundo sensível, é necessário, então, recorrer à razão e a razão escolher, através do seu grau de liberdade, o seu grau de comportamento, que vai equivaler ao seu grau de compreensão, de compreensibilidade acerca do mundo inteligível. E o que interessou aos filósofos da natureza, pelo que vimos até agora, foi que o todo é capaz de ser lido. Portanto, é dentro desses dois vocábulos gregos, o uno mais o diverso, que, se aglutinando, formam a palavra universal. Então, a primeira característica da filosofia é que a filosofia é universal. Ela busca o todo, não recortes da realidade. Se você gostou da nossa aula, deixe um like, faça um comentário na parte inferior do vídeo e até o nosso próximo encontro com o desabrochar, o desenrolar das características da filosofia no mundo grego. Muito obrigado.